Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Cálculo 3 e hoje vamos falar de integrais duplas em coordenadas polares. O nosso objetivo, pessoal, ainda é resolver as integrais duplas. Em alguns casos, nós vamos ter dificuldade para resolver essa integral dupla, então vamos usar o recurso das coordenadas polares para nos ajudar. Vamos entender um pouco mais como funciona. Suponha que queiramos calcular a integral dupla f de xy dA sobre a região R, onde R é uma das regiões mostradas na figura 1. Então, aqui como exemplo, nós temos que R é o interior de x² mais y² igual a 1. Podemos ter também que R seja limitado pela x² mais y² igual a 4, uma circunferência de raio 2, e x² mais y² igual a 1, que é uma circunferência de raio 1, e essa parte, o y é maior que zero. Então, temos essa outra região R. Pode acontecer um desses dois casos, tá? Então, em qualquer um dos casos, a descrição de R é complicada em coordenadas retangulares, mas a descrição de R fica mais fácil utilizando as coordenadas polares. Então, vamos ver como funcionam essas coordenadas polares para resolver as integrais duplas. Em coordenadas polares, cada ponto no plano é chamado de polo e é determinado por uma distância r e um ângulo θ em relação a um ponto fixo de referência. Então é o seguinte, em coordenadas retangulares, nós temos o ponto Pxy, onde temos aqui a coordenada x e a coordenada y. Nós podemos escrever este ponto em coordenadas polares. A primeira coordenada é o r e a segunda é o θ. Uma dica, coloque esse ponto em uma circunferência onde que o centro dela seja a origem. Então aqui você vai ter o seu raio, então a primeira coordenada é o raio, e a segunda coordenada é o ângulo θ formado entre o eixo x até o seu segmento que você tem aqui, que é o R. Então, se vocês fizerem isso, vai ajudar bastante a encontrar as coordenadas do seu polo. Uma outra informação importante, as coordenadas polares r e θ de um ponto estão relacionadas com as coordenadas retangulares x e y. Observe que conseguimos ter um triângulo retângulo. E vamos ter o quê? A hipotenusa, o r ao quadrado, será igual a x² mais y². Beleza. Se você usar aqui, cosseno de θ, você tem que é x sobre r. Ou seja, você consegue escrever o x, então, como r cosseno θ. Da mesma forma, vocês conseguem escrever o y. O y será y igual a r seno θ. E, por sua vez, se vocês quiserem encontrar o ângulo, basta vocês fazerem tangente de y sobre x. Isso vai nos ajudar muito nos exercícios, tá? Vamos encontrar uma forma para calcular a integral dupla usando coordenadas polares. O processo é muito parecido com o que fizemos lá na primeira videoaula, para encontrar uma integral dupla sobre uma região R retangular. Então vamos lá. A região R pode ser descrita como todos os pontos R e θ, de tal forma que o R esteja variando entre A e B, ou seja, você tem seu raio menor aqui que é o A e o raio maior que é o B. Então o nosso R vai estar variando entre A e B, e o nosso ângulo θ do nosso setor circular vai estar variando entre α, que é o menor, e β aqui, que é o maior. E para encontrar essa região R, vamos fazer uma divisão de tal forma que tenhamos vários subretângulos. Então, vocês vão pegar ali o seu R, que é, no caso, B menos o A, dividir por M, e o seu ângulo θ aqui vão dividir por N. Vocês vão ter vários subretângulos. E cada centro deste retângulo a gente vai chamar de RI asterisco e θJ asterisco. Vou pular algumas etapas, mas a área deste retângulozinho, de cada retângulo, será calculado por G de R I asterisco, θJ asterisco, ΔR, Δθ. Então, a somatória de cada um desses retângulozinhos, a gente usa o somatório, o I variando de 1 até M e o J de 1 até N. Tá? Essa soma de rima ela pode ser escrita como uma soma de rima para integral dupla, da seguinte forma. Aqui nós vamos ter G de R θ, dr dθ, o r, lembrando, variando de A até B e o θ variando de α até β. Aqui eu pulei algumas etapas, no livro do Sturte vocês vão conseguir entender um pouco melhor, tá certo? E, por fim, nós podemos escrever essa integral como f de xy dA. Vocês poderiam estar usando as coordenadas retangulares, só que isso seria mais difícil. O nosso x, vimos anteriormente, que pode ser escrito como r cosseno θ, o y como r seno θ, e o nosso dA é r dr dθ. Nós vamos entender isso aqui no próximo slide. Lembrando que o r varia do A até o B e o θ varia do α até o β.
ok? Assim, nós temos a seguinte definição que vai nos ajudar a resolver uma integral dupla usando coordenadas polares. Definição 2, mudança para coordenadas polares em uma integral dupla. Se f é contínua num retângulo polar R dado por R variando de A até B, onde esse R é maior ou igual a zero, e θ variando de alfa até beta, onde a diferença de beta com alfa tem que ser menor ou igual a 2π e maior ou igual a zero, então, nossa integral dupla f de xy dA sobre a região R pode ser escrita como: no lugar do x, r cosseno θ. No lugar do y, r seno θ. No lugar do dA, r dr dθ. Lembrando que o r varia do A até B e o θ varia de alfa até beta. Observação. Vimos, que o x é igual a r cosseno θ e o y, r seno θ. Usando os limites de integração adequados para r e θ, vamos substituir o dA por r dr dθ. Como funciona essa substituição? Vamos pegar um retângulo polar bem pequenininho aqui, tá? Então, nós temos o dr, que é a diferença ali de r, ok? Nós temos o nosso ângulo dθ e podemos reescrever essa área dA como o produto r dθ por dr. Como assim essa parte aqui r dθ? Vamos pegar um setor circular, onde o ângulo é alfa, o comprimento aqui é L e o raio é R. Então, lembrando que esse L pode ser escrito como alfa vezes R. Assim, nós temos o quê? Nós temos esse setor circular, o ângulo dθ, correto? E o raio, e aqui temos o raio R. Então, essa partezinha pode ser escrita como o ângulo, que é o dθ, vezes o raio, que é R, beleza? Então, a área aqui desse retângulo será r dθ vezes dr. Beleza, que é a nossa área dA. Assim é só substituir, então tem que lembrar. Toda vez que você for trocar o x por r cosseno θ, o y por r seno θ, e a nossa dA aqui tem um rzinho aqui a mais, tá? Então, é r dr dθ. Não podemos esquecer desse rzinho. Vamos ver um exemplo. Exemplo 1. Calcule a integral dupla de 3x mais 4y² dA sobre a região R, onde R é a região no semiplano superior limitada pelos círculos x² mais y² igual a 1, seu limite inferior, e x² mais y² igual a 4, seu limite superior. Essa região R pode ser descrita como todos os pontos x, y, de tal forma que o y é maior ou igual a zero e o nosso x² mais y² é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 4. Essa região pode ser escrita como coordenadas polares, Lembrando que o nosso raio vai variar entre 1 e 2, de fato. O raio da circunferência menor é 1 e da maior é 2. Então, o raio aqui que queremos varia de 1 até 2 e o nosso ângulo θ vai variar de 0 até π, ok? Portanto, a nossa integral dupla pode ser reescrita como, no lugar do x, r cosseno θ, no lugar do y, r seno θ. Observe que aqui o y está ao quadrado. Então, ficaria r ao quadrado, seno ao quadrado de θ, vezes aqui o dA, lembrando que é o r dr dθ. Então, r, vamos multiplicar por todo mundo, vai ficar aqui 3r ao quadrado, e aqui o r ao quadrado vai ficar r ao cubo. Vamos integrar primeiro em relação a r, lembrando que o r, novamente, vai variar entre 1 e 2 e o θ entre 0 e π. Integrando em relação a r, vocês têm lá r ao cubo sobre 3, cancela o 3 com 3, beleza. R elevado a 3, quando vocês integram, vai ficar r à quarta, r elevado a 4 sobre 4, Então, cancela 4 com 4, e o nosso r varia de 1 até 2. Beleza, vocês vão aplicar o teorema fundamental do cálculo e vão encontrar essa expressão. Agora, pessoal, vocês vão ter que integrar funções trigonométricas, Tem que lembrar. Aqui apareceu um seno ao quadrado de θ. Então, vocês lembram como que faz isso? É interessante reescrever isso como 1 menos cosseno de 2θ sobre 2. Beleza, reescrevi. Coloquei aqui o meio em evidência, Agora eu vou integrar em relação a θ. Integrei, ficou mais tranquilo. Vocês vão aplicar o teorema fundamental do cálculo, Agora o θ varia de 0 a π. Então, vocês vão substituir e vão encontrar 15π sobre 2. Então, é isso, Vocês vão ter que relembrar algumas coisas anteriores. Exemplo 2. Determine o volume do sólido limitado pelo plano z igual a 0 e pelo paraboloide z igual a 1 menos x² menos y². Então, vamos lá. Se tomarmos z igual a 0 na equação do paraboloide, nós vamos ter o quê?
1x² mais y² igual a 1. É a equação de circunferência de raio 1. Isso significa, pessoal, que o plano intercepta o paraboloide no círculo x² mais y² igual a 1. E o sólido está abaixo do nosso paraboloide e acima desse disco circular D, que é dado por todos os pontos que estão aqui, de tal forma que o x² mais y² é menor ou igual a 1. Então, recapitulando, a interseção do nosso paraboloide com o plano XY é quando z é igual a 0. Substituindo aqui, vocês têm a equação dessa circunferência de raio 1. Tá? Agora, em coordenadas polares, D é dado por o nosso raio, aqui, ele varia de 0 até 1. Beleza. E o nosso θ, ele vai variar de quanto? De 0 a 2π. Então, podemos resolver essa integral substituindo aqui o valor de x por r cosseno θ e o y por r seno θ. Mas uma forma mais rápida de vocês fazerem isso daqui é lembrando que o x² mais o y² é igual a r ao quadrado. Então, coloco o menos em evidência, vocês vão só substituir. Beleza? O seu dA é quem? R dr dθ. Lembrando que o r varia de 0 a 1 e o θ de 0 a 2π. Então, uma forma de resolver essa integral é separando. Vocês lembram que você tem uma função que envolve o r e uma função que envolve o θ. Elas estão multiplicando? Vocês podem separar. Eu separei. Aqui, uma integral que envolve só o θ e uma integral que envolve só o r. Tá? Aqui o r eu multipliquei. R vezes 1, r vezes menos r ao quadrado, menos r ao cubo. Então, beleza, integrar isso aqui é rápido, de dθ vai ser o θ, variando de 0 a 2π, que é 2π. Depois de resolver essa integral, vocês vão aplicar o teorema fundamental do cálculo e encontrar como resposta π sobre 2. Então, aqui foi um pouco mais rápido. Galera, observação. Se estivesse trabalhando com coordenadas retangulares, em vez de coordenadas polares, obteríamos o seguinte. O volume aqui seria essa integral dupla da nossa função 1 menos x² menos y² dA. Aí, o nosso valor de y estaria variando de raiz de 1 menos x² e aqui o limite inferior, menos raiz de 1 menos x ao quadrado. Então, quando fosse integrar isso, ia aparecer essas raízes e no final ia aparecer algo do tipo, integral de 1 menos x ao quadrado elevado a 3 sobre 2 dx. Nós não conseguiríamos resolver isso facilmente. Tá? Então, as coordenadas polares vão nos ajudar muito. Tá? Em alguns casos, daria muito trabalho resolver usando coordenadas retangulares. Pessoal, o que fizemos até aqui pode ser estendido para tipos de região mais complicados, como dessa figura abaixo. Observe que não temos um setor circular aqui. Tá? Então, nós temos uma função que é representada por h1 de θ, nosso limite inferior, e temos aqui o h2 de θ, nosso limite superior. Isso é semelhante à região com coordenadas retangulares do tipo 2, visto na aula anterior. Então é o seguinte, se combinarmos a fórmula 2, que vimos hoje, a integral dupla de f de xy dA sobre a região R, que vai ser igual, usando coordenadas polares, o x, r cosseno θ, o y, r seno θ, o dA, r dr dθ, onde o r varia de A até B e o nosso θ de α até β. Com a fórmula da integral dupla, usando a região do tipo 2, temos também aqui nossa integral dupla f de xy dA sobre a região Dzão. Então, vamos ter que a nossa integração dupla será de f de xy dx dy, onde que o x varia entre essas duas funções, h2 de y e h1 de y, e o nosso y variando de c até d. Então, fazendo essa combinação, obtemos a seguinte definição. Se f é contínuo em uma região polar da forma onde temos nossa região Dzão para todos os pontos r e θ, de tal forma que o θ varia de α até β e o r varia entre essas duas funções h1 de θ e h2 de θ, podemos reescrever nossa integral dupla f de xy dA sobre a região D como, lembrando novamente, o x, r cosseno θ, y, r seno θ, dA, r dr dθ, onde que o r vai variar entre essas duas funções e o nosso θ varia entre α e β. Exemplo 1. Determine o volume do sólido que está sob o paraboloide z igual a x² mais y², ou seja, está abaixo desse paraboloide, acima do plano xy e dentro do cilindro x² mais y² igual a 2x, ou seja, está aqui nesta parte. Tá? Solução. O sólido está acima do disco D
cujo limite tem a equação x² mais y² igual a 2x. Ou podemos reescrever isso daqui completando o quadrado, né? Passo 2x para lá, completo o quadrado, então você tem essa equação. Então, isso daqui é mais fácil de fazer o gráfico, né? Isso aqui é a equação de uma circunferência de centro 1 e 0, centro 1 e 0 e raio 1. Beleza, né? Então, podemos reescrever isso daqui utilizando coordenadas polares. Lembrando que x² mais y² é igual a r². Então, aqui você tem r² e o x é o r cosseno θ. Então, você tem aqui, ó, r² é igual a 2r cosseno θ. Simplificando, né, você tem que r é igual a 2 cosseno θ. Então, essa equação, usando coordenadas polares, pode ser escrito como r igual a 2 cosseno θ. Tá? Portanto, o disco D é dado por todos os pontos r e θ, de tal forma que o θ esteja variando. Atenção aqui, tá? O nosso θ ele vai variar até de π sobre 2 a menos π sobre 2. Beleza, tem que ter atenção. E o nosso R, ele vai variar. O nosso R, pessoal, é do centro até tocar na nossa circunferência, que tem R igual a 2 cosseno θ. Então, dessa vez, o nosso disco não está no centro. Tem que tomar esses dois cuidados, tá? O θ, que novamente varia de π sobre 2 a menos π sobre 2. E o nosso raio ele vai variar de 0 até tocar na nossa circunferência, que tem como equação R igual a 2 cosseno θ. Beleza, então R varia aqui. Agora, para encontrar o volume, basta você substituir, né? O x² mais y² é o r². O dA é o r dr dθ. Beleza, né? O seu r varia de 0 a 2 cosseno θ e o nosso θ varia de menos π sobre 2 a π sobre 2. Integra primeiro em relação a r, beleza, integrou aqui. Vamos aplicar o teorema fundamental do cálculo, tranquilo. Aí agora apareceu uma integral legal, cosseno a quarta de θ dθ. Né? Então, aqui primeiro a gente reescreve isso daqui, né? Separando como se é de menos π sobre 2 a π sobre 2, você pode colocar 2 vezes de 0 a π sobre 2. Beleza, por isso que apareceu 8. Agora, reescrevendo o cosseno à quarta de θ, você tem 1 mais cosseno de 2θ sobre 2, isso ao quadrado. Então, fazendo esse produto notável aqui, nós podemos escrever da seguinte forma. Agora sim fica fácil de integrar. Então, são processos que já fizemos isso lá no cálculo integral. Né? Integrando aqui, no intervalo de 0 a π sobre 2, vocês vão encontrar 3π sobre 2. Beleza? Então, assim, alguns passos aqui passei bem rápido, mas vocês têm que rever com mais calma. Então, é isso. Eu deixei alguns exercícios para vocês treinarem, tá? São exercícios lá do Sturt, que está na minha lista de exercício. Então, aqui temos do A até o H. Coloquei o gabarito desses exercícios. Lembrando que os slides foram elaborados com base nas notas de aula de cálculo volume 2 do Sturt, onde utilizamos definições, exemplos e exercícios. Então é isso, um grande abraço e até a próxima.